você, tudo bem? Que alegria poder receber você aqui no canal e poder compartilhar esse momento tão especial da Palavra de Deus com você, amém? Glórias a Deus, quero desde já agradecer a você que está chegando no canal agora, muito obrigado por estar junto conosco, amém? Buscando compreender, buscando a conhecer a Palavra de Deus, amém? Glórias a Deus, quero também agradecer a você que já se inscreveu no canal, que já cumpriu todo o protocolo do YouTube, mas eu quero lembrar você que não deixe de dar o seu like, amém, no vídeo que você está assistindo agora, de também tocar no sininho, marcar todas, que todas as vezes que a gente publicar um vídeo, o YouTube vai estar indicando ele para você. E você que está chegando agora no canal, inscreva-se, deixe seu like, toque o sininho e marque todas, amém? Glórias a Deus. Quero aqui também deixar o meu abraço todo especial a você, homem e mulheres de oração, que tem orado pelo nosso canal, pela minha vida, pelos inscritos do canal, enfim, tem dado cobertura de oração ao Palavra de Vida, gerando vidas. É por isso que Deus tem usado tremendamente esse canal para salvar, libertar, curar e transformar vidas, amém? E você é parte disso, porque você tem obedecido e você tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Glórias a Deus. É isso aí, meu querido. Eu quero também aqui convidar você que venha também agregar a nós e o seu ministério, venha estar conosco também, você que tem esse dom de orar, de interceder, venha ser o intercessor do nosso canal, que Deus vai te dar muita sabedoria, muito crescimento espiritual e você vai ser uma bênção, amém? Em nome de Jesus. Eu quero aqui também, não posso esquecer e deixar também de agradecer às pessoas que têm contribuído com o nosso canal, enviando suas ofertas, você que também está sem igreja, que tem entendido a nossa mensagem aqui, tem também, traga seu dízimo, traga sua oferta, esteja passando aí através do Pix que nós deixamos aí, o nosso número, tá certo? Nós deixamos o número do nosso Pix aí para que você possa fazer a sua contribuição. Faça isso agora, amém? Para que você não venha esquecer e você vai estar abençoando tremendamente a sua vida financeira. É porque Deus tem promessa na sua palavra para aqueles que abençoam a obra de Deus com dízimo e com oferta. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, nos ensina exatamente isso. Bênção para as pessoas que contribuem na obra do Senhor. Amém? Então venha ser esse contribuinte, venha se juntar a nós, porque assim nós seremos muito mais fortes e alcançaremos os objetivos que estão no coração do Senhor. Amém? Glórias a Deus, é isso aí. Amados, eu queria também lembrar a vocês, tá certo? Do nosso short. Nós estamos aí participando também no YouTube, esse novo trabalho que o YouTube agregou à sua plataforma, que é o short, que são o quê? Mensagens rapidinhas de apenas 1 minuto, e nós temos feito uso disso para quê? Para evangelizar. Então tem sido um instrumento maravilhoso, tem muitos shorts aí e você pode também fazer uso desses shorts, fazendo o quê? Compartilhando para os seus amigos, para sua família, seus familiares, enfim, as pessoas que fazem do teu convívio social, tá bom? São mensagens rápidas, amém? Em nome de Jesus você pode fazer uso aí, mas a gente continuamos com o nosso trabalho aqui, desenvolvendo estudos, trazendo palavras profundas para compartilhar com vocês, e aqueles que têm fome e sede de Deus, 1 minuto é muito pouco, não é verdade? Então, aqueles que têm fome e sede de Deus, eles querem muito mais, e aqui nós procuramos trazer a palavra de Deus na sua essência para abençoar a sua vida, amém? Esse é o objetivo do canal Palavra de Vida, gerando vidas, é verdadeiramente gerar vidas através da palavra de Deus, amém? Glórias a Deus, é isso aí. Então vamos para a nossa mensagem. Olha, está lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 14. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra. Se você não tem, vai aparecer aí, amém, no seu visor, e você vai poder acompanhar, tá certo? Diz assim, versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse
um só homem. Amém, querido? Que palavra poderosa, né? A gente vê aqui um chamado de Deus para Gideão. Amém? Então, Deus está já falando conosco aqui, nos chamando para fazer a sua obra, nos chamando para evangelizar, nos chamando para ofertar, nos chamando para orar, nos chamando para nos envolver com o reino de Deus, com a sua palavra e ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas e dar liberdade aos cativos, amém? Em nome de Jesus Cristo. Queridos, olha, eu preparei aqui um pano de fundo sobre a pessoa de Gideão para que você possa ampliar melhor, amém? O teu entendimento sobre essa mensagem. Veja bem, aqui a gente vê um chamado de Gideão. Deus o chamou. Gideão, o seu nome ele vem do hebraico, significa lenhador ou guerreiro. Ele era filho de Joá, o abzerrita da tribo de Manassés. Ele foi o quinto juiz de Israel. Veja bem, Manassés surgiu num período necessário da história de Israel. Os medianitas e amalequitas, além de outras tribos nômades, ou seja, eles eram uma espécie de cigano, essas tribos, queridos. Eles roubavam as pessoas, eles ficavam tirando das pessoas o fruto do seu trabalho, a semente, os animais, enfim, tudo que eles produziam, eles eram roubados por essas tribos nômades. Tinham também anulado e sequestrado Israel. Essas tribos nômades tinham oprimido muito o povo de Israel. Gideão foi quem libertou os israelitas dos midianitas, que eram nômades árabes dos desertos da Síria e também da Arábia. Eles tinham anulado uma porção central na Palestina. Em um de seus muitos súditos ataques, eles mataram os irmãos de Gideão. Foi aí então que Gideão recebeu uma experiência sobrenatural, mística, na qual o anjo do Senhor chamou com o intuito de quê? De fazer dele um libertador para Israel. E foi-lhe dito que derrubasse o altar e erguisse no lugar do mesmo um altar dedicado a Yahvé, a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então nós vimos aqui o pano de fundo que eu procuro abrir primeiramente para que você venha ter um apanhado melhor sobre a pessoa de Gideão. Nós agora vamos entrar em alguns tópicos importantes para mim e para você. Amém? Veja bem, o chamado de Gideão. Nós vimos aí, depois se você puder fazer uma leitura mais apurada, leia todo esse capítulo 6. Ou seja, se você tiver desejo, leia todo o livro de Juízes, que você vai ver como é importante a figura dos juízes, amém? Foi um período muito negro do povo de Israel, eles estavam muito mal espiritualmente, por isso que o inimigo sobressaía e é por isso que o inimigo sempre estava levando muitas derrotas para o povo de Deus, porque eles estavam mal espiritualmente, eles estavam levantando poste ídolos, adorando outros deuses, e isso estava entristecendo demais o coração de Deus. Por isso que Deus veio e levantou a Gideão, ungiu Gideão para que ele fosse ali um representante de Deus diante daquele povo, amém? Deus hoje ele usa o pastor, usa o bispo, usa, enfim, o líder espiritual que ele levantou sobre a minha vida, sobre a tua vida, amém? Então nós vimos aqui, Deus então faz o chamado, e quando Deus chamou Gideão, ele se sentiu pequeno e incapaz. Muitas vezes é assim, né? A gente começa a se apegar a desculpas. Nós temos que entender, queridos, que quando Deus nos chama, é Ele que vai nos capacitar. É Ele que nos prepara e é Ele que nos envia. Amém? Então não precisamos ter medo, não precisamos nos acovardar, não precisamos nos retrair, mas devemos deixar Deus nos usar com autoridade e poder, amém? Porque é isso que Ele quer fazer na minha, na sua vida e na vida de cada cristão sobre essa terra. Por isso que nós não podemos ficar arrumando desculpa, temos que partir para a ação, amém? Veja bem, Jeremias também foi assim.
ele também foi chamado. Depois, se você puder, lá em Jeremias capítulo 1 ali, você vai ver no versículo 5 o chamado dele, tá certo? Ele também se achava o quê? Incapaz. Se você vê lá no versículo 6 também, Jeremias vem com uma grande desculpa. Até parece que Deus não nos conhece, né? Até parece que quando Deus nos chama, Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas falhas, das áreas vulneráveis da nossa vida. Não é verdade? Por isso que Ele está o tempo todo nos ensinando e nos limpando para que a gente venha se tornar pessoas verdadeiramente preparadas para ser usadas pelo Senhor. Amém? Veja bem, Ele também, mas quando o Senhor nos chama, é Ele quem nos capacita. Quando o Senhor nos chama, Ele vai conosco, sempre à nossa frente. Por isso que Ele diz, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, amém? Por isso que nós precisamos sim andar com o nosso Deus. Veja, depois vem o quê? A gente vê aí também, na figura, né, de Gideão também, Deus mostrando o quadro de Israel, que havia uma desunião, que imperava no meio das tribos. Cada tribo ali de Israel existia, às vezes, muita disputa, existia muitos problemas entre eles não estavam se entendendo, querido. Nós, como cristãos, a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. A gente tem que se deixar ser levado pelo Espírito Santo, aceitar as renúncias, as falhas que nós temos que abrir mão, nós temos que confessar diante de Deus as nossas fraquezas, deixando diante da cruz, para que a gente venha ouvir o Espírito Santo, para que não haja confusão na nossa mente, para que não haja divisão no meio do nosso povo, para que a gente venha ser um povo unido em nome de Jesus, amém? Por isso que nós precisamos a cada dia renunciar e nos colocar nas mãos do Espírito Santo para que Ele possa trazer a harmonia e o entendimento entre todos nós, amém? Veja bem, a idolatria também ela predominava, era necessário derrubar os altares levantados a outros deuses. Então ali o povo de Israel, devido à sua má situação espiritual, devido à sua fraca intimidade com Deus, o que acontece? Eles começaram então a ser induzidos a levantar altar a outros deuses e começaram então, o espírito de idolatria foi tomando conta daquele povo. Nós temos que ter muito cuidado, meus amados, porque no nosso tempo, na nossa hora agora, isso acontece todos os dias. A gente começa então, sabe o que é? Idolatrar carro, idolatrar esposa, idolatrar filho, idolatrar marido, namorado. A gente começa a colocar muitas coisas diante de Deus e a gente precisa vigiar, amém? Porque idolatria não é só quando nós colocamos um altar dentro da nossa casa e nos prostramos ali diante dele, não, amém? Idolatria também envolve tudo daquilo que nós colocamos à frente de Deus. Muitas vezes a gente, mas eu não tenho idolatria por carro, por mulher, mas muitas vezes a gente está colocando essas coisas como prioridade nas nossas vidas, acima de Deus. E isso não pode acontecer, amém? Veja bem, suas plantações eram saqueadas e destruídas pelas tribos nômades, ou seja, o devorador, o cortador, o migrador. Esses demônios usavam essas tribos, das quais eu já falei para vocês aqui, que para nós, por exemplo, seria tipo ciganos. Eu não sei se isso acontece, vocês já ouviram isso, já passaram por uma situação dessa, mas, por exemplo, eu sou nordestino e lá, quando eu era criança, vinham aqueles ciganos e eles roubavam cavalo, jumento, animais das fazendas ali, entendeu? E a gente tinha que ficar todo mundo de olho. Então havia naquela época exatamente, né, uma preocupação muito grande, uma discriminação muito grande em cima do cigano devido a essas situações que aconteciam, amém? Estão entendendo? Então veja bem, a gente viu aqui que as plantações deles eram roubadas, a sua semente, enfim, tudo que eles produziam. Amados, e muitas vezes a gente está sofrendo isso no mundo espiritual. O inimigo está chegando e está roubando, está nos assaltando. E nós precisamos ficar alerta em relação a isso. Para isso, e como que a gente pode evitar tudo isso? Quando nós
investimos financeiramente na obra do Senhor. Porque quando nós devolvemos o nosso dízimo, quando nós entregamos a nossa oferta, há promessas na Bíblia de que nós temos o quê? O cuidado do Senhor. Nós temos o quê? O livramento do Senhor. Por isso que isso é muito importante, amados. Amém? O povo estava passando fome devido ao quê? À sua desobediência a Deus. Então, muitas vezes, amados, as pessoas estão sofrendo por quê? Porque estão em desobediência a Deus. Mas, às vezes, as pessoas dizem, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, queridos. Quando nós estamos em desobediência a Deus, o que acontece? A nossa desobediência nos separa de Deus. A nossa desobediência entristece o coração de Deus. Por isso que nós precisamos andar em obediência a Deus. E como que é isso? É andar todos os dias, lutando para colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida, para que a gente não venha desobedecer a Ele. Tá certo? Amém? Então o povo estava sofrendo aqui porque era um povo rebeldes, pessoas desobedientes, que estavam fazendo tudo o contrário daquilo que Deus tinha ensinado. Amém? Glórias a Deus. O povo se humilha e clamou ao Senhor. Se vocês depois olharem aí no versículo 7 de Juízes 6, vocês vão ver. Amém? Exatamente o povo ali vai à oração. Tá vendo? Olha só o que diz aqui, ó. 6 no versículo 7. Tendo os filhos de Israel chamado ao Senhor por causa dos medianitas. Então, olha só, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Então eles clamaram aqui, eles oraram, eles foram até que enfim eles tiveram a sensibilidade de entender, de ouvir, né, ao Espírito Santo, e ali então eles se prostram. Essa é a posição do verdadeiro cristão, daquele que quer resolver seus problemas, aquele que quer vencer as suas lutas, vencer as suas batalhas. Esse é um cristão de quê? De oração, amém? Por isso que nós devemos viver isso nas nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Então o povo vai e se humilha. Gideão questiona Deus o porquê de tanto sofrimento. Se vocês verem aí no versículo 13, vocês vão ver por quê? Porque aquele povo estava sofrendo, amados. Estava passando por um momento difícil. Devido ao que? O sofrimento, o povo vai então e se humilha. E o Senhor nos ensina, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Assim como o povo de Israel. Muitas vezes nós proferimos uma fé religiosa e até adoramos a outros deuses. Devemos obedecer somente a Deus e a sua palavra incondicionalmente. Amém? Veja bem, Gideão, ele se apresenta ali, Deus vê na pessoa de Gideão um homem valente, um guerreiro. É assim que Deus olha para mim e para você. Deus não nos olha como derrotados, como fracos, como impossibilitados. Não. Veja-se bem, o Espírito Santo, ele estava sobre Gideão, mas ele estava atônito com tudo que estava acontecendo. Gideão pede um sinal, Deus lhe dá a resposta. Amém? Gideão oferece a sua oferta ao Senhor. Deus viu a pessoa de Gideão, um homem valente. Gideão edificou um altar ao Senhor. Então a gente vê que esse homem, depois que ele viveu essa experiência sobrenatural com Deus, que ele teve esse encontro com o anjo, as atitudes de Gideão vão mudando de uma forma tremenda, amados. Amém? Gideão viu o Senhor face a face, assim como Jacó, que disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Amém? Êxodo 32, 30. Amados, Deus te chama, Deus me chama, Deus chama cada filho seu nessa terra. Amém? Ele te diz: vai nessa tua força, varão valoroso, varoa valorosa. Ninguém te poderá te resistir. Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Não temas, porque eu te remi. E quando passares pelas águas, eu serei contigo. Assim diz o Senhor. Amém? Ele te diz mais: mas ainda que a tua mãe venha a te esquecer, o Senhor te diz:
eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Então receba em nome de Jesus essa palavra. Guarde no seu coração. Procure colocar a sua vida diante do Senhor e deixe ser usado pelo Espírito Santo. Deixa Ele te conduzir. O Senhor te levanta através desta mensagem para que você se posicione como um verdadeiro homem de Deus, como uma verdadeira mulher de Deus e se deixem ser usados por Deus, porque Deus quer fazer coisas grandiosas através de vocês. Amém? Por isso esse era o recado que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesse vídeo e entregar para você que está recebendo agora. Receba no nome de Jesus, continue firme nos caminhos do Senhor, porque Deus vai te usar poderosamente. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e não se esqueçam, temos outros vídeos aí no canal que tá uma bênção, amados. São revelações profundas de Deus para abençoar a mim e a você. Amém? Glórias a Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Veja sempre que você vai poder diferenciar o short da pregação normal, porque tem um tempo, amém, embaixo de cada pregação, de cada mensagem, amém? E aí fica fácil de você identificar. Tudo bem? Nos veremos então no próximo vídeo, em nome de Jesus.